Eu vou passar 10 dias em Israel para documentar o que o consórcio da grande mídia está escondendo de você. Durante a minha missão, vou visitar locais que foram atacados, conversar com vítimas e sobreviventes e principalmente mostrar para você, meu compatriota e sobrevivente, o porquê da fala infame do presidente Lula que queimou o nosso filme lá fora. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos que vamos fazer lá em Israel. Então, se você já não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Fala, minha galera boa aí do nosso canal, estamos de volta aqui aos trabalhos por conta de uma missão mais do que especial que eu vou estar documentando passo a passo para vocês nos próximos dias, porque sim, eu estou de malas prontas para conhecer e passar 10 dias em Israel. Sim, eu vou a convite do meu grande amigo e xará, André Last. Vocês devem conhecer de vários podcasts, a atuação incansável dele, presidente executivo da Stand With Us Brasil, com quem eu tive o prazer de conduzir uma baita entrevista no passado no Flow News. Link aqui na descrição para quem não assistiu, vale muito a pena. Além da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, e a FISESP, a Federação Israelita do Estado de São Paulo. E sim, eu vou integrando uma delegação de jornalistas e comunicadores para ver e para entender de perto o que se passou de fato no massacre de outubro passado, todos os desdobramentos e a situação real do momento. E sim, eu aceitei esse convite, porque eu acho importante mostrar a realidade da guerra, porque eu acho importante que o Brasil não é feito só de um presidente que diz respeito ao Holocausto e faz propaganda para terroristas à torta e direito, né? E nem também de uma beautiful people isentona que busca tornar igual a reação da vítima com a agressão covarde dos terroristas. Então, eu quero entender o que de fato está se passando com a mente aberta, senso crítico, conhecer as vítimas e, afinal, é uma história muito, muito velha, que tem sangue, tem conflitos praticamente desde seu início como civilização. E eu quero entender, olhando de perto, porque o sagrado e a tragédia estão sempre andando tão próximos por ali. Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouco sobre a história conhecida dessa região. Vamos que vamos. Essa é uma história que começa há 3.834 anos. Foi no ano de 1812 que nasceu em Ur de Caldeia, na Mesopotâmia, um homem chamado Abrão. Abrão também é chamado de o pai da fé e é o patriarca das 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Abrão casou-se com uma mulher chamada Sarai e ambos não tiveram filhos. Até que aos 75 anos de idade, já idoso, Abrão recebe um chamado de Deus. Deus pede que ele deixe a terra de seus pais e vá até onde o próprio Senhor lhe indicará como sendo a sua nova terra. Deus lhe promete que essa terra será próspera e que Abraão gerará uma grande descendência. A promessa da nova terra foi logo cumprida no território que hoje chamamos de Israel. A época era chamada de Canaã, mas a promessa da descendência demorava. É então que Sarai perde a paciência e decide que não há mais tempo para esperar. É Sarai quem oferece a Abrão que se deite com sua escrava, Agar, para que ele possa ter um filho. Abraão assim o faz. Desse relacionamento nasce Ismael. Após o nascimento da criança, Sarai é tomada por ciúmes e expulsa Agar. De acordo com a tradição bíblica, Agar e Ismael são amparados por anjos de Deus para que não morram no deserto. Acontece que em seguida Deus ressurge para cumprir o resto de sua promessa. O Senhor rebatiza Abrão como Abraão e Sarai como Sara, e faz com que a mulher engravide e dê à luz aos 90 anos de idade. Seu filho se chama Isaque, por ordem do próprio Deus, e é com Isaque que Deus estabelece uma aliança perpétua. Isaque que terá um filho chamado Jacó. Jacó que um dia encontrará com Deus e será rebatizado como Israel. Já de acordo com a tradição islâmica, Ismael seria o pai de todas as nações arábicas do Oriente Médio. Não à toa, por muito tempo, foi comum o uso da palavra ismaelita na língua portuguesa como um sinônimo de muçulmano. A grosso modo, essa é uma briga de irmãos, de filhos do mesmo pai, de irmãos que brigam pela herança. Amor e ódio são sentimentos gêmeos. A intensidade é equivalente. Se o amor entre irmãos é dos maiores que pode existir, o ódio também se expressa de modo igualmente intenso. A história do povo de Israel desde os tempos de Abraão sempre foi marcada por conquistas e escravização. Sendo muito próxima a potências como o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia e até mesmo Roma,
Isso acabou sendo uma constante para o povo judeu. Mas, mesmo no exílio, o povo judeu sempre manteve viva a chama da fé de Abraão. A certeza de que a promessa de morar em sua terra, a terra dada pelo próprio Deus, um dia haveria de se cumprir novamente. Há uma tradição que teria tido início no ano 70 d.C. com a destruição do Templo de Jerusalém, mas que, segundo alguns rabinos, remonta ao próprio exílio no Egito. É a oração Leshana Rabá Bierushalayim. Traduzindo, significa no ano que vem, em Jerusalém. A oração tem dois significados complementares: o externo e óbvio do regresso ao lar perdido, mas há um interno de caráter esotérico. No idioma hebraico, o nome do Egito é Mitzraim, que pode ser traduzido como limitações, restrições, obstáculos. Já Jerusalém significa a cidade da paz, um local de paz entre corpo e alma, céu e terra, ideal e realidade. Então, sair do Egito não significa apenas fazer a peregrinação pelo deserto e reencontrar o lar. Sair do Egito também representa sair do mundo, retomar ao Criador em alma. Todo judeu comemora o seu próprio êxodo, não como lembrança de um passado morto, mas de um êxodo que foi feito no último ano e deve ser feito no próximo. Note, são tradições milenares, assim como os próprios muçulmanos têm as suas. Na mesma Jerusalém sagrada para os judeus, o profeta Maomé teria sido levado aos céus por anjos de Alá. Mas estas são questões que eu pretendo aprofundar já em Israel. Agora me permita aqui tratar um pouco mais da história recente do conflito. A Israel moderna, como a conhecemos, renasce no ano de 1948, 1878 anos após a expulsão dos judeus de Jerusalém pelo imperador romano Tito. E se o nascimento de Israel representa a consumação de Leshana Rabá Bierushalayim, não podemos esquecer qual foi o contexto desse evento. 6 milhões de judeus haviam acabado de perder suas vidas no maior extermínio em massa jamais praticado na história da humanidade. E perderam suas vidas pelo simples fato de serem judeus. Ao término da Segunda Guerra Mundial, as nações aliadas, certas de que uma monstruosidade como aquela jamais poderia se repetir, decidiram que era chegada a hora dos judeus regressarem ao seu lar. Finalmente, no ano de 1948, uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, decidiria pela criação de 2 estados na região, Israel e Palestina. As nações árabes, no entanto, discordaram da decisão e logo partiram para uma guerra que visava impedir que Israel sequer fosse criado. Naquela hora sombria, não foram nações ocidentais que socorreram Israel. Foi a extinta União Soviética que, através da também extinta Tchecoslováquia, conseguiu armar os judeus israelenses em sua guerra da independência. Mesmo lutando contra uma coligação de países árabes estabelecidos como o Egito, o Iraque, a Síria, a Transjordânia, a Líbia, a Arábia Saudita, o Iêmen, além de milhares de voluntários recrutados em forças paramilitares, Israel acabou vencendo. Não à toa, seus primeiros anos foram marcados por forte influência da esquerda na política israelense. A primeira vez que o Likud, um partido de direita, assumiria o poder, se daria apenas no ano de 1977 com Menachem Begin. Todos os primeiros ministros antes disso haviam sido de esquerda. E isso não impediu que Israel tivesse de enfrentar seus vizinhos militarmente outras vezes. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973, se deram sob o comando de governos de esquerda, assim como a própria Guerra da Independência. A partir dos anos 1990, uma série de tentativas de acordos de paz foram feitas. Os acordos de Oslo, intermediados pelo ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, fizeram com que Yasser Arafat, chefe da Organização para a Liberação da Palestina, e Yitzhak Rabin, então primeiro-ministro de Israel, apertassem as mãos e selassem a paz. Custou o assassinato de Rabin por um extremista de direita israelense que não aceitava o acordo no ano de 1995. Ao fim, o acordo se mostrou uma ilusão. E com a Intifada em 2000, a OLP voltou aos ataques terroristas. Em 2005,
O ex-general e considerado um dos líderes mais linha dura da história política de Israel, Ariel Sharon, ordenou a retirada de modo unilateral das forças militares israelenses na faixa de Gaza. Menos de um ano depois, a autoridade palestina, sucessora da OLP, seria derrubada do poder em Gaza pelos extremistas do Hamas, que governam a região de modo ditatorial e com mão de ferro desde então, até o ataque do dia 7 de outubro de 2023. Então é isso. De Israel, eu vou procurar trazer o máximo de informações possíveis sobre esse conflito aqui para vocês, porque, sem dúvida alguma, é uma história cheia de nuances, detalhes, uma cicatriz muito aberta, não tem receita de bolo para esse problema. Eu vou procurar ser muito justo e fiel aos fatos e, claro, se Deus permitir, trazer alguma clareza para esse debate que está tomado por preconceito, jargões ideológicos, lacração fácil, preguiça intelectual. Então eu conto com a tua companhia nessa jornada, porque esse é provavelmente o conflito civilizacional mais importante da nossa geração. Esse é o primeiro de alguns vídeos, uma série de vídeos que eu vou estar produzindo ao longo dessa viagem aqui para vocês. E claro, para não perder e ficar por dentro de tudo que vai acontecer, se inscreve aqui no nosso canal, ative o nosso sininho, curta, comenta, compartilhe sem moderação, interage. A gente vai descobrir se Israel está cometendo um genocídio, se o governo Netanyahu está por um fio, se um cessar-fogo é realmente iminente, se o Hamas será eliminado, as forças de Israel de defesa, vão manter sua estratégia. São muitas perguntas que a gente vai estar buscando respostas ao longo dos próximos dias. Eu conto muito com vocês para a gente ter uma baita experiência esclarecedora. Valeu? Vamos que vamos e vamos junto!